Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje nós continuaremos o nosso estudo sobre as propriedades periódicas. E hoje nós falaremos sobre três propriedades muito importantes: a eletronegatividade, a eletropositividade e a reatividade dos elementos de acordo com a sua posição na tabela periódica. Essa aula vai ser muito importante depois, quando nós formos falar já no próximo módulo sobre as ligações químicas. Vamos à aula então? Vamos começar falando aqui sobre a eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? É a capacidade que os elementos apresentam de atrair os elétrons em uma ligação química. Nós veremos isso melhor quando nós falarmos das ligações químicas já no nosso próximo módulo. Mas aqui mostrando para vocês um exemplo, nós temos aqui uma ligação entre o hidrogênio e o cloro, formando aqui o HCl. Olha só o que é que vai acontecer. Quando nós sabemos qual desses dois elementos é mais eletronegativo, nós podemos então dizer que esse par eletrônico vai para o lado desse elemento, do elemento que é mais eletronegativo. Ser eletronegativo, então, é atrair com mais força esses elétrons aqui que estão sendo compartilhados nessa ligação química. E eu digo para vocês, nesse caso, que o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o que vai acontecer na prática, quando nós tivermos essa ligação química, é que o cloro vai atrair com mais força esses elétrons. Esse par eletrônico, então, que é um do cloro e o outro do hidrogênio, que está sendo então compartilhado, ele vai ficar mais próximo do átomo de cloro. E eu acredito que vocês já devem estar imaginando o que é que faz o cloro ser mais eletronegativo do que o hidrogênio. Tudo que nós estamos falando aqui sobre as propriedades periódicas está relacionado de algum modo com o raio atômico, não é verdade? Nós sabemos que o cloro ele está mais à direita na tabela periódica, então ele tem um raio atômico menor. Por isso, o seu núcleo exerce uma força atrativa maior aos seus elétrons, à sua eletrosfera. Então, ali nós já temos uma grande força daquelas cargas positivas do núcleo sobre as camadas mais externas. Então, esse núcleo tem uma grande atratividade aos elétrons. Quando então o hidrogênio chega para compartilhar o seu elétron com o cloro, o que é que o cloro vai fazer? O cloro gosta muito de elétron. Ele vai pegar esse elétron do hidrogênio e vai deixar esse elétron bem pertinho dele. Então eles vão compartilhar um elétron. O hidrogênio também vai utilizar um dos elétrons do cloro. Sempre nós falando aqui, estamos sempre falando dos elétrons mais externos. Mas é claro que o cloro vai conseguir manter esses elétrons mais pertinho dele, porque ele é mais eletronegativo, ele gosta mais de elétrons do que o hidrogênio. Perceberam então também que a eletroafinidade ela está muito ligada aqui com a eletronegatividade. Nós vimos na aula passada que os elementos mais acima e à direita na tabela periódica, eles têm maior afinidade eletrônica, eles gostam mais de elétrons. Então, é claro que os elementos com as maiores afinidades eletrônicas vão ser os elementos mais eletronegativos, aqueles que mais gostam de elétrons. Como eu disse para vocês, o cloro, que está mais à direita na tabela, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, que está aqui mais à esquerda na tabela periódica. Quando nós falamos então de eletronegatividade, nós podemos generalizar dizendo que quanto menor o raio atômico, maior a eletronegatividade, do mesmo modo que a eletroafinidade que nós vimos na aula passada. Olhando aqui os elementos das famílias representativas, os elementos representativos, nós temos aqui o flúor com o menor raio atômico e é claro então que o flúor vai ser o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, quando nós falamos de eletronegatividade, nós temos um crescimento da esquerda para a direita e também de baixo para cima, no sentido oposto ao raio atômico. O raio atômico sempre cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Por isso que o césio aqui ele é maior do que os outros elementos. Apresenta, então, o maior raio atômico.
Lembrando que nós sempre falamos em tendência, tá legal, pessoal? Vejam só que aqui nós nem representamos, por exemplo, os elementos de transição. Claro que há sim alguns casos em que nós teremos exceções a essa regra, mas o importante é chegar na prova conhecendo bem a regra. Então aqui, a eletronegatividade ela vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima, no sentido oposto ao raio atômico. Claro, quanto menor o raio, maior a força atrativa do núcleo. Então esses átomos que têm o seu raio bem pequenininho, eles vão conseguir então puxar, atrair com mais força o par eletrônico nas ligações químicas. Olhando então de novo, pessoal, aqui a nossa escalinha de eletronegatividade, nós podemos dizer que a eletronegatividade aumenta então de baixo para cima e da esquerda para a direita, e aqui nós temos então o flúor como o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. E aqui, pessoal, olha só a escala de eletronegatividade que nós vamos utilizar demais no nosso curso. É muito importante, então, nós começarmos a memorizar essa escalinha. E ela é dada pela seguinte sequência: Von Klebriski pH. Antes de dormir, sempre digam pelo menos umas 10 vezes Von Klebriski pH, porque essa é a escala de eletronegatividade na tabela periódica. O flúor aqui é o elemento mais eletronegativo e o hidrogênio é o menos eletronegativo nessa escala. Mesmo assim, nós podemos dizer que esses aqui são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Não se esqueçam então, pessoal, sempre Von Klebriski pH. Von Klebriski pH. Nós vamos utilizar muito isso, fiquem tranquilos, que eu tenho certeza que vocês vão chegar na prova com isso aqui mais do que memorizado. Perceberam então que quando nós falamos de eletronegatividade, nós falamos principalmente dos ametais. Os ametais aqui, à direita na tabela periódica, são os elementos mais eletronegativos. E aqui, olha só, o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o bromo, o iodo, o carbono, o fósforo, o enxofre, todos esses elementos aqui apresentam uma alta eletronegatividade. E agora, pessoal, o que será a eletropositividade? É claro, a eletropositividade é o oposto da eletronegatividade e ela é definida como a capacidade que um átomo tem de ceder elétrons durante uma ligação. Então, é a capacidade de perder elétrons numa ligação química. E nós podemos, então, é claro, dizer que ela vai aumentar a eletropositividade, então ela aumenta no sentido oposto da eletronegatividade. Claro, os elementos mais eletropositivos são aqueles que são menos eletronegativos. A eletronegatividade, então, não é aquela capacidade de atrair o elétron. A eletropositividade, então, vai ser a falta de força de atração dos elétrons. Então, uma tendência a perder os elétrons das últimas camadas. Quem é que vai ter maior tendência a perder elétrons? Aqueles átomos de grande raio atômico, porque eles não têm muita força para segurar os seus últimos elétrons. Então, quanto maior o raio atômico, mais fácil perder ali os elétrons da última camada, e é isso que nós chamamos então de eletropositividade. Olhando aqui na tabela periódica, então, nós teremos os maiores raios atômicos, aqueles elementos que apresentam maior raio atômico, como os elementos mais eletropositivos. Então, a eletropositividade vai sempre aumentar, vai sempre crescer, de cima para baixo e da direita para a esquerda. E é claro que o frâncio, que apresenta o maior raio atômico, vai ser o elemento mais eletropositivo. E aí, é sempre importante a gente lembrar que os gases nobres também ficam fora dessa escala aqui, dessa classificação. Isso acontece porque os gases nobres eles não gostam muito de reagir, por isso eles são chamados de gases nobres. Eles gostam de ficar lá isoladões no canto deles. Vamos fazer um resumo então, pessoal. Olha só, quando a gente fala de eletropositividade, nós temos um aumento aqui da direita para a esquerda e de cima para baixo. Quando nós falamos de eletronegatividade, nós temos um aumento da esquerda para a direita e de baixo para cima. E aí é claro que os ametais eles vão ser muito eletronegativos e os metais vão ser muito eletropositivos. Vamos anotar isso aqui então, olha só, os ametais eles são muito eletronegativos, eles têm uma tendência a formar ânions, ou seja, eles têm uma tendência a ganhar elétrons nas ligações químicas.
Já os metais, eles vão ser muito eletropositivos, eles têm, portanto, uma tendência a formar cátions ou a perder elétrons nas ligações químicas. E aí, nós podemos ver então a nossa terceira propriedade periódica de hoje, que está diretamente relacionada com essas duas propriedades que nós acabamos de ver, que é a reatividade. Como então identificar os elementos mais reativos na tabela periódica? Então, vamos ver aqui a nossa terceira propriedade periódica de hoje, que está diretamente relacionada com as duas propriedades que nós acabamos de ver, que é a reatividade. Como é que nós vamos identificar os elementos mais reativos, que mais querem participar das reações químicas na tabela periódica? Claro, os mais reativos são aqueles que têm maior tendência a ganhar elétrons, aqueles então que são mais eletronegativos, e aqueles também que têm maior tendência a perder elétrons, aqueles que são mais eletropositivos. Quando nós falamos então da reatividade, nós podemos saber que a reatividade aumenta no sentido da eletronegatividade e também da eletropositividade. Se eu tenho então elementos que querem ganhar ou que querem perder elétrons, esses elementos vão sim reagir para adquirirem a sua estabilidade, seja ganhando, seja perdendo elétrons. E olhando na tabela periódica, então, a reatividade ela vai aumentar nos dois sentidos. Então, aqui no sentido do caráter metálico, que aumenta de cima para baixo e da esquerda para a direita. E aí nós vimos que o elemento que tem um maior caráter metálico, que tem grande raio atômico e grande eletropositividade, é o frâncio. Mas também a reatividade aumenta no sentido do caráter ametálico, sempre então da esquerda para a direita e de baixo para cima. E nós vimos o elemento mais eletronegativo é o flúor. Então veja só que nós temos aqui nos extremos da tabela periódica os elementos mais reativos, aqueles que mais gostam de participar das reações químicas. Vamos então resolver aqui, pessoal, os nossos exercícios. Os elementos químicos são distribuídos na tabela periódica de acordo com o crescimento do número atômico. Tal distribuição faz com que os elementos com propriedades semelhantes fiquem reunidos em uma mesma coluna e regiões específicas da tabela. Sobre a periodicidade química dos elementos, leia com atenção os itens a seguir. Número 1. Os elementos da família dos metais alcalinos, os metais alcalinos são aqueles do grupo 1 ou da família 1A, então aqui da família 1A ou do grupo 1, são os elementos químicos que apresentam maior energia de ionização. Vamos recapitular, pessoal. A energia de ionização é a energia que eu preciso fornecer para retirar elétrons de um átomo. O que acontece então com os metais, e aqui no caso específico dos metais alcalinos da família 1A? Eles não são átomos grandes, com grande raio atômico, então eles têm uma baixa atratividade sobre as suas camadas mais externas. Então é relativamente fácil retirar elétrons dos metais. Os metais gostam muito de perder elétrons e formar cátions. Por isso, então, eles vão ter uma baixa energia de ionização. Eu não preciso de muita energia para retirar elétrons, já que esses átomos são bem grandes e é bem fácil, então, tirar os elétrons das suas camadas mais externas, porque eles estão distantes do núcleo. O núcleo não tem muita força para segurar. Então, com pouca energia, eu já consigo, então, retirar esses elétrons. Por isso, pessoal, aqui a afirmativa 1 está incorreta, tá legal? Eles não são os elementos, então, que têm maior energia de ionização. Eles são os elementos que têm a menor energia de ionização. Se nós lembrássemos lá, a energia de ionização ela vai crescer da esquerda para a direita. E esses elementos aqui, eles estão à esquerda, então eles têm uma baixa energia de ionização. Número 2. O raio atômico é a distância medida entre dois núcleos em uma ligação química. E agora, pessoal, aqui olha, cuidado com a pegadinha. O raio atômico, na verdade, pessoal, é a metade da distância entre os núcleos de dois átomos do mesmo elemento. Olha só, então aqui nós temos dois átomos do mesmo elemento, essa seria a distância entre os núcleos, mas o raio ele é a metade da distância e não essa distância toda. Por isso aqui, a nossa segunda afirmativa também está incorreta. Não é a distância medida entre dois núcleos, e sim a metade dessa distância.
Número 3. Os elementos da família dos halogênios, aqueles do grupo 17 ou da família 7A, são os elementos químicos que apresentam maior afinidade eletrônica. Verdadeiro, pessoal. A afinidade eletrônica ela está diretamente relacionada com a eletronegatividade e inversamente relacionada com os raios atômicos. Então, olha só, aqui os halogênios, que estão bem à direita na tabela periódica, eles têm sim grande afinidade eletrônica. Eles gostam muito de ganhar elétrons, porque eles têm o raio atômico pequenininho. Então, esse núcleo está exercendo muita força sobre as camadas mais externas e libera, então, bastante energia quando recebem elétrons. É verdade, então, aqui os halogênios do grupo 17 ou da família 7A são os elementos com a maior eletroafinidade da tabela periódica. Afirmativa 4. A eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair os elétrons de outro átomo em uma ligação química. Perfeito, foi exatamente isso que nós vimos aqui na nossa aula de hoje sobre a eletronegatividade. Então é a força de atração que os átomos possuem sobre os elétrons do outro átomo que está fazendo ligação química com eles. Então estão corretas aqui, pessoal, a afirmativa 3 e 4 apenas. 3 e 4 apenas aqui, nós temos na letra D, que é o nosso gabarito. Vamos resolver mais um exercício, então. Observe a posição do elemento químico ródio, que é representado aqui pelo RH, na tabela periódica. Então está aqui o ródio, ele está no grupo 9 e no quinto período. Aqui está o ródio, então. Vamos ver aqui o que a questão nos pede. Assinale a alternativa correta a respeito do ródio. Letra A. Possui massa atômica menor que a do cobalto. Olha aqui, pessoal, o cobalto e o ródio ambos estão no mesmo grupo da tabela periódica. O ródio está aqui, então, no quinto período do nono grupo, juntamente com o cobalto, mas o ródio está mais abaixo do que o cobalto. Isso significa que o ródio tem maior número atômico. Lembram-se, na tabela periódica, os elementos estão dispostos em ordem crescente de número atômico. Então, quanto mais à direita e quanto mais para baixo, maior o número atômico. Então, o ródio ele tem maior número atômico do que o cobalto. Ele tem mais prótons. Então, há uma tendência sempre a que esse seja um átomo maior. Então, a tendência na tabela periódica é que quanto mais para baixo, maior seja a massa atômica, já que a massa atômica, então, ela aumenta de cima para baixo na tabela periódica. Então, o ródio ele tende a apresentar maior massa do que o cobalto e não menor. A letra A, portanto, está incorreta. Letra B. Ela nos diz, então, que o ródio apresenta reatividade semelhante à do estrôncio, o SR, característica do quinto período. Então, olha só, o estrôncio está no mesmo período que o ródio. Só que o estrôncio, pessoal, aqui do grupo 2, ele está mais à esquerda. Lembram-se, a reatividade ela aumenta com o caráter metálico e o caráter metálico aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, os elementos mais reativos estão nas extremidades da tabela periódica. Então, nós temos aqui o flúor, que é muito eletronegativo, o frâncio, que é muito eletropositivo. Os metais, de modo geral, principalmente os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, eles têm grande reatividade porque eles têm uma grande tendência a perder elétrons, já que eles são muito eletropositivos. Quanto mais à esquerda ou quanto mais à direita, maior a reatividade. Então também a letra B está incorreta. A reatividade não é semelhante. O estrôncio apresenta maior reatividade porque ele está mais à esquerda, mais na extremidade do que o ródio, que está aqui no centro da tabela. Letra C diz então que o ródio é um elemento não metálico. Errado, pessoal. Nós vimos que os elementos de transição são elementos metálicos. Olha só, os elementos de transição são elementos metálicos. A letra C, portanto, também está incorreta. Letra D diz então que o ródio é uma substância gasosa a temperatura ambiente. Lembram-se quando nós falamos das características dos metais e nós vimos que na temperatura ambiente os metais eles são sólidos na temperatura ambiente, com a exceção do mercúrio. Então nós não podemos dizer de modo algum que ele é uma substância gasosa à temperatura ambiente, não. Ele é um sólido à temperatura ambiente.
E a letra E, portanto, nos diz que ele é uma substância boa condutora de eletricidade. Quando nós olhamos aqui as características dos metais, nós vemos que os metais são sim bons condutores de calor e de eletricidade. Então aqui é claro que a letra E é o nosso gabarito letra E. Bom, pessoal, com isso então nós vimos mais 3 propriedades periódicas muito importantes e que vão ser essenciais no nosso próximo módulo, quando nós falarmos sobre as ligações químicas. Um forte abraço a todos, vejo vocês na próxima aula.